Estamos de volta com o programa Falando Nisso, hoje com o médico urologista, o Dr. José Roberto Kaufmann. Doutor, o senhor falou que essa cirurgia pode ser feita à distância, o médico em um lugar e o aparelho em outro, o paciente em outro. A gente pode pensar, talvez, em soldados feridos em guerras ou então pessoas em naves espaciais tendo essa cirurgia? Tem, Jairo. Realmente, isso é uma coisa muito importante que você comentou. A indústria militar, principalmente a indústria americana militar, tem um grande interesse no desenvolvimento da tecnologia robótica. Muitas vezes um soldado é ferido no campo de batalha e nem sempre o médico, o especialista em determinado problema, ele pode estar presente naquela situação, numa situação de risco. Então existem projetos e existem já em desenvolvimento tecnologias para trazer esse soldado para um centro médico avançado, onde nesse centro existiria um robô. Existiria uma equipe cirúrgica básica, às vezes uma enfermeira ou um médico cirurgião, mas talvez não um especialista, e o especialista poderia comandar a cirurgia num console cirúrgico ou robótico à distância, em um centro mais seguro, fora do fronte. Além disso, é interessante que eles desenvolveram mini-robôs que você poderia introduzir por dentro da cicatriz umbilical, pelo umbigo do paciente. Seriam mini-robôs móveis, e esses mini-robôs entrariam dentro do abdômen do soldado ferido e poderiam examinar o tipo de lesão que existe. E eventualmente já fazer algum procedimento do tipo estancar uma hemorragia, algum procedimento simples, ou mesmo também estar transmitindo essa informação. Tá, as pessoas devem estar assistindo o nosso programa achando isso muito moderno, mas devem estar pensando que isso é um pouco inacessível para eles. O serviço público, tem previsão para isso chegar no serviço público ou é um sonho ainda muito longe? Realmente o custo do robô ainda é muito caro, mesmo para a medicina privada ou a medicina de convênios que a gente tem no Brasil. A gente ainda está em negociações com os planos de saúde para saber até que ponto eles vão poder estar dando cobertura para esse tipo de cirurgia para os pacientes deles. Eu acho que no futuro, à medida que a tecnologia for avançando, essas máquinas forem ficando mais baratas e mais acessíveis, daí sim talvez os hospitais públicos, universidades consigam ter essa aparelhagem e aí essa população vai poder ser atendida. Tá? Afinal de contas, há poucos anos atrás a gente não podia nem imaginar que ia ter um aparelho desse, então pode ser que daqui a poucos anos também todos tenham acesso a esse... É isso mesmo, a gente pode comparar isso também com a tecnologia que veio para aquelas máquinas de litotripsia extracorpórea, que são máquinas que quebram cálculos. No início eram máquinas enormes, que custavam ao redor desse valor do robô, 1 milhão, 2 milhões de dólares. Hoje essas máquinas são portáteis, você leva de um lugar para o outro, são máquinas bem mais baratas e praticamente em todos os hospitais você encontra uma máquina desse tipo e na rede pública também. Quer dizer, hoje qualquer paciente que tenha um cálculo urinário, que tenha indicação, ele pode ser submetido a esse procedimento de quebrar cálculos. Eu acredito que no futuro também os robôs vão estar mais incluídos na nossa tecnologia médica. Que bom, que ótimo. O nosso telespectador Falando Nisso, aquele homem de quase 45 anos, quando que ele deve procurar um urologista? O que ele deve sentir ou se não deve sentir nada, deve ter uma rotina também de ir ao urologista? O que a gente recomenda em termos de câncer de próstata, mesmo que o paciente não sinta nada, ele deve começar a fazer os controles dele a partir dos 45 anos. Antigamente se sugeria que se iniciasse aos 50 anos, mas como a gente tem visto, infelizmente, o aparecimento dessa doença em faixas etárias mais jovens, a gente tem indicado que se comece a fazer a prevenção a partir dos 45 anos. Quando a pessoa tem um parente de primeiro grau, pai ou irmão, que teve a doença, o câncer de próstata, ele deve começar mais cedo, daí ao redor dos 40 anos. E esse acompanhamento, essa prevenção é simples, ela é feita com um exame de sangue, que se chama PSA, ou antígeno prostático específico, que é um exame que é feito em qualquer laboratório, em qualquer hospital, rede pública, e inclui também um toque retal. O toque retal é o toque digital, onde o médico sente a próstata do paciente e consegue identificar se existe alguma região endurecida ou se ela é absolutamente normal.
Existe um grande preconceito ainda nos homens, principalmente no Brasil, com esse exame. Mas a gente pode dizer que é um exame simples, que é um exame indolor e bem rápido também. Mas não são só os homens de 45 anos, né? Os mais jovens. Eu, por exemplo, tenho 26 anos. Se eu sentir algum problema, eu também posso procurar o urologista. Lógico, na sua faixa etária seria bem mais difícil ter um problema de próstata, mas eventualmente nessa sua faixa etária poderia ter um cálculo urinário. Seria mais raro que você tivesse qualquer outro problema urológico. Então, você ainda tem alguns bons anos pela frente ainda para começar seus controles. Tá certo. A gente está quase terminando o nosso programa. Então, eu queria, antes que o senhor desse uma mensagem final para o nosso telespectador, falando mais um pouco sobre esses robôs, a inovação que ele pode trazer, e depois deixar os seus contatos para quem quiser bater um papo, continuar falando nisso com o Dr. José Roberto Kaufmann. Em relação aos contatos, eu estou aberto para qualquer pergunta que algum telespectador tiver ou qualquer dúvida. Meu e-mail é jrkauf@terra.com.br. Com relação aos robôs e esse tipo de tecnologia, como é algo bastante inicial no Brasil, então provavelmente ainda vai demorar um período, mesmo para os pacientes que queiram ser operados com essa tecnologia, para os médicos também adquirirem um certo entrosamento com ela e estarem plenamente seguros. Mas os dois hospitais estão trazendo médicos de fora do Brasil para treinar os médicos locais nessa tecnologia. E com isso, ela vai ficar bastante segura. Tá certo, doutor José Roberto Kaufmann, muito obrigado pelo bate-papo. A gente vai terminando o programa falando nisso. Lembrando que você pode assistir o nosso programa, ver os bastidores, algumas informações, através do nosso site www.falandonisso.net. A gente volta na semana que vem. Até lá!